Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pega um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quem sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães? A primeira opção diz que foi Pedro, a segunda opção, Filipe, a terceira opção, Satanás e a quarta opção, Deus. Valendo! E a resposta certa é Satanás. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 4. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães." E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Qual juiz foi seduzido por uma mulher e entregue aos seus inimigos? A primeira opção diz que foi Josafá, a segunda opção, Sansão, a terceira opção, Samuel e a quarta opção, Salomão. Tempo na tela. E a resposta certa é Sansão. Sansão foi um juiz em Israel, conhecido por sua grande força, pelo cabelo comprido e por ser facilmente manipulado pelas mulheres. Na sua última aventura amorosa, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que o manipulou e descobriu qual era o segredo de sua força. Então ela o entregou para os filisteus, que o prenderam e furaram os seus olhos. Depois de preso e ridicularizado pelos inimigos, Sansão clamou ao Senhor, que o ouviu, e na sua morte matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. E agora vem a terceira e última pergunta, ainda valendo 10 pontos. Quem foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia? A primeira opção diz que foi Jó, a segunda opção, Davi, a terceira opção, Adão e a quarta opção, Moisés. Valendo! E a resposta certa é Moisés. Moisés é o autor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Veja o que Cristo disse sobre ele. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? E agora nós vamos para a segunda rodada do Jogo da Bíblia, valendo 30 pontos. Essas perguntas são um pouco mais difíceis, então preste bastante atenção. Qual livro do Novo Testamento narra a descida do Espírito Santo, conhecida como Pentecostes? A primeira opção diz que é o livro de Mateus. A segunda opção, Apocalipse. A terceira opção, Judas. E a quarta opção, Atos. Valendo! E a resposta certa é o livro de Atos.
O Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Cristo no dia de Pentecostes, depois que Jesus subiu ao céu. Nesse dia, os discípulos começaram a falar em línguas que não conheciam, pregando o Evangelho a muitas pessoas. O dia de Pentecostes marca o início da expansão da igreja. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Em que lugar foi guardado o cajado de Arão que floresceu? A primeira opção diz que foi guardado na Arca da Aliança. A segunda opção, no Templo de Salomão. A terceira opção, no túmulo de Moisés. E a quarta opção, em Betel. Valendo! E a resposta certa é, na Arca da Aliança. O cajado de Arão foi um dos objetos divinos guardados dentro da sagrada Arca da Aliança, juntamente com as tábuas dos mandamentos e o pote de maná. E agora vem a terceira e última pergunta, ainda valendo 30 pontos. Qual médico foi o responsável pela escrita de 2 livros da Bíblia? A primeira opção diz que foi Lucas. A segunda opção, Isaías. A terceira opção, Samuel. E a quarta opção, João. Valendo! E a resposta certa é Lucas. Além do evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, ele ainda escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas e vão exigir bem mais de você, ok? Vamos lá! Qual era o nome de origem babilônica que o profeta Daniel recebeu? A primeira opção diz que é Sadraque. A segunda opção, Beltesazar. A terceira opção, Belsazar. E a quarta opção, Malaquias. Valendo! E a resposta certa é Beltesazar. Vamos ver o que está escrito em Daniel capítulo 5. Esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E agora vem a segunda pergunta, ainda valendo 50 pontos. Segundo a Bíblia, quantas vezes Jesus chorou? A primeira opção diz que ele chorou apenas uma vez. A segunda opção, 2 vezes. A terceira opção, 3 vezes. E a quarta opção, 4 vezes. Valendo! E a resposta certa é 3 vezes. A Bíblia registra 3 ocasiões em que Jesus chorou. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu, quando ele olhou para Jerusalém alguns dias antes de ser crucificado e quando ele orou ao Pai no Getsêmani, sentindo a angústia da morte que se aproximava. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 50 pontos. Quem disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A primeira opção diz que quem falou essa frase foi Zaqueu. A segunda opção, Tomé. A terceira opção, Caifás. E a quarta opção, Natanael. Valendo! E a resposta certa é Natanael. Natanael era um fariseu que acreditava que Jesus era uma fraude. Porém, depois de ter um encontro com Cristo, ele se rendeu a ele e o reconheceu como filho de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?
E agora nós vamos para a pergunta bônus que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil de hoje, mas em compensação é a que vale mais pontos e que pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá? Qual rei teve o corpo pendurado no muro de uma cidade? A primeira opção diz que foi o rei Acã. A segunda opção, Saul. A terceira opção, Asa. E a quarta opção, Herodes. Valendo! E a resposta certa é Saul. Se você acertou, parabéns! Saul foi o primeiro rei de Israel e era um homem muito abençoado por Deus, porém ele tomou decisões erradas, se afastou do Senhor e teve um fim trágico, cometendo suicídio durante uma batalha. Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 31. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia nos templos dos seus ídolos e entre seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo dos postes sagrados e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.